O SUS ganhou bastante destaque durante a pandemia, justamente pelo amparo que deu a milhares, se não milhões, né, de brasileiros durante a pandemia do coronavírus. E aí eu vou perguntar para o Diogo Schelp, a gente teve a introdução dessa discussão, aí, o estudo de uma possível privatização ou concessão do SUS. O que explica o timing e a forma, Diogo, como esse estudo foi introduzido, esse tema foi introduzido para a gente? Olha, a única explicação possível é que o governo não sabe o que está fazendo, né? A rigor, não tem nada de errado em um governo querer estudar a possibilidade de trazer a iniciativa privada para o atendimento básico de saúde. Isso já acontece em alguns modelos, né? É diferente de privatizar. Privatizar, essa palavra não está no decreto. O decreto fala em estudos para fazer essas parcerias e trazer a iniciativa privada. Eu acho, só te interrompendo, aproveitando aqui, Diogo, que a gente deve fazer uma diferenciação, né, trazer essa explicação entre uma coisa e outra. É uma dúvida aqui da nossa audiência, vou registrar quem manda as mensagens pelo perfil do UOL Notícias para a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Essas dúvidas são respondidas aqui e @DRodrigues L. Diogo pergunta justamente isso. Qual a diferença entre privatização e parceria público-privada? Olha, de maneira bem simples, tá bem rudimentar, Carla. Uma privatização equivale a uma desestatização, a empresa estatal é vendida para o setor privado, né? E, por exemplo, se os Correios forem privatizados, será feito um leilão para ver quem apresenta a melhor proposta, qual empresa, né, apresenta a melhor proposta. Há regras que a empresa que for comprar vai ter que cumprir. Então, por exemplo, que ela continue prestando o serviço nos rincões do Brasil, né, que é uma coisa importante, né? O pessoal lá no Xingu, por exemplo, tem que continuar tendo acesso, o pessoal na Amazônia, os ribeirinhos e assim por diante. Então, tem regras que a empresa que vai prestar esse serviço público tem que cumprir. Mas a empresa passa a ser de uma empresa privada, né? E toda a operação e todo o investimento também. Uma PPP é uma espécie de concessão. Então, vou dar o exemplo aqui de presídios que funcionam em sistema de PPP, né? Os detentos não são clientes, né? O Estado paga pelo serviço para a empresa que presta aquele que faz, né, constrói o presídio e depois opera o presídio. E o Estado vai pagar, então, um valor por preso que está ali naquela penitenciária. E aí você faz um contrato também com regras serviços, né, o que tipo de comida, qual é o nível de segurança que o presídio tem que ter, e assim por diante, que a empresa tem que cumprir, né? E aí tem uma fiscalização para isso. Então, essa seria, digamos assim, a principal diferença. No caso das UBSs, seria algo nesse sentido, né? Uma empresa privada construiria, ou terminaria de construir, como o presidente Bolsonaro disse que ocorreria, que era a intenção, essas unidades de saúde, opera e recebe do Estado por atendimento, e aí tem metas a cumprir e assim por diante. Se isso é bom ou ruim, é uma longa discussão que deve ser feita. Agora, o grande problema foi a maneira como o governo apresentou isso, foi de supetão, de surpresa, sequer cita o Ministério da Saúde, que é onde estão os técnicos capacitados para avaliar, porque o decreto cita, por exemplo, a possibilidade de fazer estudos e em seguida, até escolher projetos pilotos para implantar. E o decreto diz que quem vai decidir isso é uma secretaria do Ministério da Economia, em vez de ser uma secretaria do Ministério da Saúde. Outra coisa, as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, que são cogestores do SUS, também não estão contemplados, não foram avisados, não foram consultados, não foram incluídos na discussão. Quer dizer, sem transparência, em péssima hora, no meio de uma pandemia, e sem a participação de todos os setores, inclusive das entidades médicas, que precisam opinar sobre isso, né? @Vini_Gomes pergunta: o governo quis fazer um termômetro para ver a reação da população em relação a esse estudo, né? Aí possibilidade de concessão do SUS para iniciativa privada. Foi isso? Olha, balão de ensaio de novo? Eu acredito que não. Eu acredito que o governo age de improviso, né? Sem pesar as consequências. Além disso, o governo é incapaz de se comunicar com honestidade
a população e é contaminado pelo espírito de passar a boiada, né? Então, essa é a sensação que se tem, né? E, no fim, se transformou em mais uma derrota para o ministro Paulo Guedes, né? Que veio a público para negar que ele planeje privatizar o SUS. Mas posso fazer uma pergunta, interromper uma coisa assim? Queria saber a sua opinião, Diogo, porque eu discordo, assim, eu não acho que é um improviso tudo isso, né? Me parece muito que o governo faz essa prática de experimentação, sim, com as coisas que eles dizem, para entender qual que vai ser a repercussão, tanto nas redes sociais quanto da opinião pública, e aí determinar qual é o sentido que ele vai tomar ou não, né? O fato de ter acontecido o incêndio no Hospital Federal, no Rio de Janeiro, e o decreto ser no mesmo dia, não é muita coincidência? Será que não está o governo, mais uma vez, tentando se antecipar para dizer que o sistema está sucateado e que por isso precisa da privatização? Porque o fato de ter a participação privada não significa que seja eficiente, que vai dar mais eficiência, né? O caso dos presídios, por exemplo, é um caso bem interessante de analisar nesse sentido. Em Manaus, que é uma PPP, o sistema penitenciário é péssimo, está superlotado, a comida é estragada, tem uma série de denúncias, teve massacre lá em 2016. Quer dizer, será que é mesmo uma coincidência? Será que não tem um jogo aí sendo feito? O que você acha? De fato, não é uma garantia de que vai ser prestado um bom serviço, né? Precisa ter um contrato bem amarrado e precisa ter uma fiscalização do Estado, que muitas vezes não acontece, né? E às vezes os problemas acabam entrando numa judicialização e acaba não encontrando uma solução. Então, concordo, é tudo uma questão de se é bem feito ou não é bem feito e o que vai acontecer depois. Essa história se foi essa a intenção, Carol, realmente não tem como saber, essa relação com o incêndio no hospital, mas se foi, é uma grande bobagem, né? Porque como o próprio colunista, se não me engano, foi o Thales Faria, né, que divulgou essa semana, havia um documento mostrando que a direção do hospital havia informado o Ministério da Saúde, várias vezes, que havia problemas e risco de incêndio, e nenhuma medida foi tomada. Então, na verdade, é uma questão de negligência, não tem a ver com o modelo, né? Pois é, e enquanto isso, gente, nem sinal do ministro da Saúde. Tudo bem, né? Compreensível que o Pazuello esteja recolhido por causa da contaminação pelo coronavírus, porém, ele se reuniu algumas vezes com o presidente da República em agenda oficial, por isso eu senti falta da manifestação do ministro, nem que seja por meio de rede social, já que isso está tão em alta, né, sobre o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso com 4 mortos e também sobre o futuro do SUS. Daquelas 3 alternativas que a gente citou no último episódio aqui do Baixo Clero, né, Pazuello sai, Pazuello é demitido, ou será que vai ficar por isso mesmo? Pelo jeito, a resposta está clara já, né? Pazuello fica, Pazuello sendo um fantoche absolutamente controlado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, de volta à fogueira, né? Quem está exposto, mais uma vez, como o Diogo disse, ministro da Economia, Paulo Guedes, e a pauta liberal dele, né? Que acaba levando a ideias como essa de privatizar tudo que for possível, ao mesmo tempo em que o dólar encosta em R$6. Acaba tudo caindo na conta do ministro Paulo Guedes.